Dólar a 4,60 faz a esperança reavivar nos nossos corações. Quem sabe a situação não melhora e a gente pode até ver ele a 3,50. Será que isso é possível? Mas mais importante, como que isso te afeta e o que você deveria estar fazendo nesse momento? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. O dólar é a base de toda a economia hoje, já que ele é a moeda de conta global. O que quer dizer que tudo é precificado em dólar, então as coisas que você consome podem ficar mais caras ou mais baratas de acordo com as oscilações da moeda. Por mais que você não enxergue isso diretamente, já que tudo que você compra está em reais. Mas o pãozinho leva farinha importada, a gasolina vem de fora, os equipamentos, a maioria deles ou é importado, ou uma grande parte dos elementos que compõem ele vem de fora. Então tudo é dólar. Com ele ficando mais barato, o seu custo de vida tende a diminuir. Isso parece ótimo, mas dependendo de onde você investe, talvez a situação não esteja tão boa assim. Vamos falar de criptomoedas. Se você comprou Bitcoin no ano passado, por mais que você tenha comprado ali nas mínimas, pode ser que você agora está no prejuízo. Já que no ano passado o preço médio do dólar bateu ali nos 5,50, agora já está uns 4,60, então dependendo do período que você comprou, fazendo a conversibilidade em reais, hoje, comparando, o preço do Bitcoin pode ainda estar mais baixo do que na data que você comprou. E falando de outros investimentos, se você olhar o índice norte-americano SP500, ele está acumulando uma baixa desde o começo do ano de cerca de 7%, ao passo que o Eurostoxx, que é o índice da Bolsa Europeia, já acumula uma queda de cerca de 12%. Assim fica difícil decidir onde colocar o seu dinheiro, talvez no Ibovespa, já que está acumulando uma alta aí de mais ou menos 13%. Mas será que essa é uma boa escolha? Bom, você vai decidir isso no decorrer desse vídeo, mas o que eu posso te dizer é que a alta da taxa de juros é um fenômeno global. E essa alta da taxa de juros faz com que seja mais atrativo investir em títulos de renda fixa do que se arriscar por aí em renda variável. Aqui no Brasil, nossa taxa já está em 11,75%, com quase certeza que chega até 13% ainda nesse semestre. Então nota que você tem uma renda fixa pagando quase a mesma coisa que uma renda variável. Então será que vale a pena se expor um risco extra? E é claro, a renda variável chama assim porque ela varia. Então hoje está pagando 13%, quem sabe até o final do ano paga mais, mas também pode pagar menos. E daí não sei se vale tanto a pena você correr todo esse risco, já que na renda fixa os títulos estão pagando um valor muito superior do que se pagava um ano atrás. E esse é um dos fatores que explica a queda do dólar. Por mais que os juros estejam subindo ao redor do mundo, o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo, perdendo só para Argentina, Rússia e Turquia. Então coloca na balança, você como investidor estrangeiro, arriscaria o seu dinheiro investindo em algum desses países? E o México, que é o próximo país depois do Brasil, paga quase metade do que a gente está pagando aqui. Por incrível que pareça, o Brasil está sendo a melhor opção para os estrangeiros colocarem os seus dólares. O nome disso é carrego, ou mais bonitinho, carry trade, onde os investidores pegam seu dinheiro, muitas vezes empréstimos em países onde os juros são menores, para investir em países onde os juros são muito maiores. Isso faz com que mais dólares fiquem em circulação aqui no Brasil, fazendo com que o valor do dólar caia. E outro ponto são as commodities. Você tem coisas como soja, milho, cobre valendo muito mais do que valiam há um ano atrás. Muito por conta das diversas medidas restritivas que a gente teve, e o que agravou isso foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, já que os dois correspondiam a uma imensa fatia de commodities que eram produzidas no mundo e agora não produzem mais. O preço então sobe e o Brasil, que é um grande produtor de commodities, se beneficia com isso e mais uma vez traz mais dólares para dentro do país. Por um lado, isso é bom, já que o dólar fica mais barato, mas por outro lado, esse aumento abrupto das exportações faz com que a gente tenha crises de abastecimento internas. E olha isso, já que as commodities são precificadas em dólar e o valor delas está subindo, então a tendência é que esse aumento seja refletido nos preços internamente também. Ou seja, dificilmente a gente vai ver um reflexo positivo disso no preço das coisas.
Vide a inflação do último mês, que bateu 1,62% e no acumulado já está em 11,3%. Um ano de inflação cavalar. É o seu poder de compra indo para o buraco. E o último ponto que eu queria trazer aqui são as intervenções do Banco Central. As reservas em dólar do Banco Central chegaram a bater 390 bilhões em setembro do ano passado, mas desde então elas vêm caindo e hoje estão na faixa de 351 bilhões. E o que explica essa queda nas reservas? As reservas que o banco tem servem para estabilizar o mercado. Então vamos supor, se o dólar precisa se valorizar, o Banco Central começa a enxugar os dólares no mercado comprando eles. Mas quando ele quer desvalorizar o dólar, então o que ele faz é vender essas reservas, fazendo com que você tenha uma disponibilidade maior no mercado. Essa é uma explicação bem simplista, é um pouco mais complexo que isso, mas é só para você entender o conceito das reservas do Banco Central. Logo, a gente pode presumir que boa parte desse movimento de queda que a gente está vendo pode ser por conta de uma manipulação do Banco Central. Mas aí você pode se perguntar, mas qual o interesse deles em manipular o preço agora? Ah, vai dizer que você não sabe. Esse ano tem eleições. Que presidente que não é bem visto com um dólar baratinho? Ah, mas será que então um dólar chega a 3,50? Não sei. Não tem como saber qual o preço que o dólar pode alcançar. Inclusive, não vale a pena você tentar acertar o fundo disso. Mas para entender qual seria uma boa estratégia, talvez seja mais simples do que você imagina. Tente olhar o passado. Daí veja quantas vezes o dólar alcançou patamares mais baixos e permaneceu por lá por um bom tempo. E se quiser ter uma visão ainda mais próxima do que a gente está vivendo, pega 2010, um ano em que o Brasil estava no seu protagonismo. Saímos na capa da The Economist, dólar a 1,80, parecia que a gente ia virar uma nova Suíça. Mas não deu certo. Tudo voltou a desandar. E olha onde o dólar foi parar 5 anos depois, quase em R$4. E naquela época o Brasil ainda tinha grau de investimento, coisa que hoje não tem mais, e ainda as contas públicas estavam muito mais sob o controle. Para você ter uma ideia, nossa dívida hoje bate quase 100% do PIB. Então, seguindo a tendência secular e pensando que os Estados Unidos é um país muito melhor que o Brasil e deve continuar assim, então, o que a gente pode esperar é que dólar a R$6 é apenas uma questão de tempo. Mas para quem está mais tempo no canal, sabe que eu não boto fé em nenhuma moeda fiduciária. O quanto antes você conseguir sair desse sistema que só gera destruição, entender que o Bitcoin é a única saída moral para toda essa loucura e que reduzir a sua preferência temporal é ótimo, então mais blindado você vai ficar para todas essas oscilações do mercado. Então aproveita esses momentos ruins para se posicionar aos poucos em ativos que tendem a perdurar ao longo do tempo, porque é quando ninguém quer comprar esses ativos que eles ficam com o melhor preço. Então por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, então me segue por lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.